Amado irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia. Nesta sexta-feira, dia 7 de setembro de 2018, dia que se comemora a independência do Brasil, e hoje o Espírito Santo de Deus nos manda falar para aquelas pessoas que estão aprisionadas em cadeias satânicas, diabólicas e demoníacas, que hoje é o dia da sua independência. Portanto, a forma de obter esta independência é se chegar a Deus, é usar a sua Constituição, a sua legislação, os seus direitos em nome de Jesus, se apresentar diante do tribunal de Deus, usando todos os direitos que o Senhor Jesus Cristo já lhe deu na sua palavra. E hoje, mais uma vez, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que, porventura, nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoem em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, por todos os pecados por nós cometidos, e nós queremos também abraçar, parabenizar e cumprimentar todos os aniversariantes desta sexta-feira, de sábado, de amanhã no dia de sábado, que completam e comemoram mais uma data natalícia, que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus, ele nos compara a uma carta. Existem vários tipos de carta, amados. Existe aquela carta anônima em que o seu autor ele não se identifica, ou seja, ele escreve ali o que ele quer escrever, ele é geralmente uma carta de denúncia, mas o autor não se identifica, e nós, como servos de Deus, nós não podemos ser esta carta anônima. A nossa vida tem que ser transparente. A nossa vida, nós temos que sempre dar o bom testemunho de Cristo, nós sempre temos que nos apresentar em nome de Jesus, sendo dignos de sermos chamados servos de Deus, sendo dignos, sendo uma carta viva de Jesus, onde quer que formos, onde quer que estejamos, no que quer que estejamos fazendo, nós devemos ser dignos de ser chamados carta viva de Cristo, carta de apresentação do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, pois onde quer que formos, nós temos que ir como embaixadores de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, e conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Existe também aquela carta de advertência, em que a pessoa não está tendo um bom procedimento, uma boa conduta, no seu local de trabalho ou onde quer que ela esteja, e ela é advertida por escrito, ela é uma advertência porque ela não está dando o bom testemunho. E existe a carta de apresentação, que é aquela carta em que a pessoa é apresentada, em que as qualidades das pessoas são colocadas, mas o Espírito Santo de Deus, ele diz que nós devemos ser a carta de Cristo, que o nosso proceder, a nossa vida tem que ser digna de ser apresentada como carta de Cristo. Portanto, vejamos esta exortação, escrita em 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ver dos versículos 1 ao 3. Porventura, ou seja, por acaso, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou seja, a elogiar-nos a nós mesmos, a exaltar-nos a nós mesmos, a gabar-nos a nós mesmos, a bendizer-nos a nós mesmos, a vangloriar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação, ou seja, uma carta de recomendação, uma carta de apresentação, de indicação, para vós, ou de recomendação de vós? Ou seja, irmão, nós temos que ser a própria carta de Cristo, amados. Nós temos que nos apresentar onde quer que formos, onde quer que estejamos, nós temos que nos apresentar como embaixadores de Cristo, como representantes do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, onde quer que estejamos, mas com os nossos procedimentos, com o nosso bom testemunho, com a nossa vida, não com o nosso muito falar, mas com o nosso proceder. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por
todos os homens, ou seja, nós temos que ser esta carta escrita em todos os corações, em todos os centros de todas as emoções dos homens, em todas as emoções, em todos os pensamentos, em todos os sentimentos, conhecida e lida por todos os homens. A nossa vida tem que ser uma vida transparente, de transparência. Todos que olharem para nós têm que ver em nós a luz de Cristo. Tem que nos ver como representantes de Jesus, tem que nos ver como embaixadores de Cristo, tem que nos ver como a carta de Cristo, tem que nos ver, aqui está a carta de Cristo, amados, é a palavra de Deus. Nós temos que procurar andar de acordo na prática da palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus, para sermos a carta de Cristo. Nós temos esse manual aqui que nós devemos seguir, que é o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Portanto, nós somos hoje a carta de Cristo. Quem olhar para nós tem que ver em nós o bom testemunho, tem que ver em nós, tanto que em Romanos capítulo 8, versículo 19, está escrito: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a criatura é aquela pessoa criada por Deus, mas que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Ou mais a todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque aquilo arde dentro da pessoa, aquilo fica aquela chama queimando dentro da pessoa, porque a ardente expectação, ou seja, a ardente expectativa da criatura, daquela pessoa que ainda não conhece a Deus, como nós conhecemos, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ela fica olhando para nós para ver o nosso procedimento, para ver como nós vamos nos comportar, como nós vamos proceder diante das circunstâncias, diante de todas as situações. Nós somos observados. Tanto que Hebreus capítulo 12, versículo 1, está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Portanto, irmãos, nós somos vistos, nós somos olhados pelo nosso Deus, pelos anjos, pelos demônios, pelas pessoas, amados. Portanto, nós temos que nos apresentar como esta carta viva de Cristo, pelo nosso procedimento, pelo nosso testemunho. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada, ou seja, fornecida, aplicada, dada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Portanto, ela é escrita, nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós que obedecemos, andamos na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, anelado ao nosso espírito, é Ele que nos move, é Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz, e nós nos apresentamos como servos de Deus, como filhos de Deus, e dando sempre o bom testemunho de Deus. E esta carta está escrita, mas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, ou seja, não em coisas, em locais afixados, mas nas tábuas de carne do coração, do centro das nossas emoções, dos nossos procedimentos, amados. Portanto, que fique esta palavra exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. E oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos mostrar que nós somos a carta viva de Cristo. Muito obrigado por nos mostrar que onde quer que formos, nós temos que estar sempre sendo representantes do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e lerem o Senhor Jesus Cristo em nós, lerem a palavra de Deus em nós, através dos nossos procedimentos, dos nossos comportamentos, de todos os nossos atos. Senhor, continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, continue a nos proteger, a nos guardar, a nos guiar e a nos encaminhar. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém, glória a Deus.